Pessoal, de boa, tranquilo? Continuando nossa saga, tô em cenário diferente hoje. A gente vai ver o 10º exercício aqui da nossa lista, ó. Já coloquei aqui, como de costume, o que pede, né? Aqui no nosso texto, pra gente estar conseguindo acompanhar por aqui também. E vamos lá, ó. Faça um programa que peça temperaturas em graus Celsius, transforme e mostre em graus Fahrenheit. Beleza. Sempre qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que analisar antes para ver um pouco da lógica. Então, em questão de exercício, eu vou dar um exemplo para vocês, até para vocês praticarem também. Vamos ler o enunciado e ver o que pede. Então, ó, faça um programa que peça temperatura em graus Celsius. Beleza, aqui a gente já tem uma coisa. A gente vai ter que pedir a temperatura em graus Celsius. Então, a gente vai usar o fmt.println, que é aquela função para eu pedir. A gente vai ter que criar uma variável para armazenar a temperatura. Então, por exemplo, eu vou digitar a temperatura em graus Celsius, não vai ficar solta. Tem que armazenar em uma variável, né? Que foi como eu expliquei para vocês, que é como se fosse uma caixinha que armazena ali o valor. Então, beleza. Primeira tarefa que a gente vai ter que fazer é criar a variável para armazenar a temperatura, porque não tem como eu pedir e depois armazenar depois. Até tem como, mas não teria lógica. Primeiro tem que ter um lugar para guardar e depois pedir, né? É a mesma coisa que comprar o carro e não ter a garagem. Tem que ter primeiro lugar para guardar e depois eu peço, que é onde eu vou guardar ali. E beleza. Seguindo aqui é transforme e mostre em graus Fahrenheit. Transformar significa que a gente vai ter que ter uma fórmula que transforma a temperatura em graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, é que os nomes são confusos, mas é uma coisa até que bem simples se você for ver pela lógica. Então, por exemplo, de graus Celsius para graus Fahrenheit, eu vou dar um exemplo aqui que eu vou ter que pesquisar porque eu não lembro, mas vamos supor que o grau Celsius é 10, mas se eu quero transformar para o Fahrenheit, tem que fazer uma soma e uma multiplicação. Aí eu só vou fazer uma variável somando e multiplicando e pronto, converti. Então esse transforme vai ser meio que um converta, beleza? E mostra em graus Fahrenheit. Então aqui eu vou ter que imprimir a variável, né? Então eu vou ter uma variável para armazenar os graus Celsius e outra para fazer a fórmula e já vou mostrar ela com a fórmula, certo? Agora a gente vai fazer isso. Vamos começar aqui, então eu vou dar um variável. O nome dela vai ser armazena graus Celsius. Beleza. Ela vai ser um float. Por que float? Float, lembrando, eu sempre reforço isso independente do vídeo, float são números quebrados. Então vamos supor que o grau Celsius que eu quero colocar é 37. 37 não também, né? Que nós não tá em Dubai, 35. Mudou muita coisa também para 35, mas eu vou deixar 35. Vamos supor que seja 35,5 graus. Então, é um número quebrado a partir que eu tenho meio. Se fosse 35, aqui o valor ia ser um inteiro. Então, 35, 36, 37, 38, todos esses números que não tem ponto ou vírgula são inteiros. Agora, a partir do momento que eu quero pegar valores onde tem número quebrado, por exemplo, 37,5, 1000,2 ou 1.000,75. Então, independente do número até negativo, se for quebrado é float e se for inteiro é int, certo? Então aqui, já estou armazenando, já criei uma variável, mas beleza. Criei a caixinha, né? Vamos supor, e não estou usando ela. Se vocês forem ver aqui, ó, unzed variável armazena graus Celsius. Então, tipo assim, variável que eu não tô usando ela, tá vendo? Ele reclama quando eu não uso alguma coisa. É bom, até porque assim não fica coisa que a gente não usa no código, né? Gastando ali memória. Agora, o próximo passo é pedir, né? O grau Celsius, afinal, se eu tenho ele, eu vou ter que pedir. Então, eu dou um fmt.println e entre aspas dupla, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas isso daqui é as aspas duplas, se não me engano. Eu vou colocar o texto aqui. Então, digite uma temperatura em graus em graus Celsius. Beleza. Então aqui, deixa eu dar um play para vocês verem.
Digite uma temperatura em graus Celsius. Lembrando, FMT... ele tá reclamando aqui porque eu não tô usando, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui que meio que apaga a linha, mas não exclui ela do código, né? O código meio que fica visível, ó. Digite uma temperatura em graus Celsius, mas eu não consigo digitar, porque assim, eu estou imprimindo essa função fmt.println, ela imprime no terminal. Então eu dei o play, ela está imprimindo aqui, porém, cadê? Para digitar, não tem como. Aí para digitar, eu vou usar uma outra função do mesmo pacote, lembrando aqui, só reforçando, eu expliquei isso aqui também nos outros vídeos. Mas o FMT, ele é um pacote. Se vocês forem ver, ó, FMT, tá vendo? Todos esses daqui são FMTs. E cada um desse aqui, ó, faz uma coisa. Ele tem uma função. Então, por exemplo, o println é para imprimir no terminal e pular linha. O print é para imprimir no terminal e não pular linha. Eu mostrei isso nos primeiros vídeos, mas show. Cada um aqui faz uma coisa. Printf, append, error, format. Então, tem diversas coisas aqui que eu consigo usar do FMT. Ok? Então, ó, scan vem de escanear. Então eu vou escanear o que eu colocar no meu terminal para ir jogar na minha variável. Ó, eu coloco um e-comercial, que é essezinho aqui, todo estranho. Deixa eu desapagar minha linha, ó. Tirei os dois traços. E eu vou colocar minha variável aqui dentro. Então eu vou colocar armazena graus Celsius. Beleza, eu joguei minha variável aqui dentro. Então ele vai fazer o que agora? Ó? Ele vai ler isso aqui e vai imprimir para mim no meu terminal. Então ele vai falar assim, ó, digite uma temperatura em graus Celsius. E esse scan abre a oportunidade ali do código de escanear o que eu vou digitar. O scan vem de escanear, então ele escaneia o que eu digitei e manda para minha variável. Olhem só, agora eu consigo digitar. Ó, digite uma temperatura em graus Celsius. E agora ele abre esse espaço para eu digitar. Então vamos supor que eu digite 23,75. Né, tá 23 graus aí e 75. E pronto, ele terminou o código, o processo finalizado, né, terminou aqui, porque eu não fiz nada, né, eu só fiz isso, ó, pedi para ele imprimir, digite uma temperatura em graus Celsius, eu imprimi isso, ele escaneou e jogou na minha variável. Então, ó, esse 23,75 ficou aqui dentro, né, lembrando, como terminou, ele meio que apaga, né, então, enquanto meu código tá rodando, ele tá com o valor ali dentro, mas beleza, ó. Peça a temperatura em graus Celsius. Isso a gente está fazendo. Agora a gente vai ter que transformar. Eu vou criar outra variável agora. Deixa eu minimizar isso aqui. É assim, ó. Vou colocar a fórmula graus F para fan F. Graus C de graus Celsius para Fahrenheit. Então, deixa eu colocar dois pontos igual. Isso aqui é uma variável também, tá? Explicando aqui a diferença. Quando a variável é criada nessa forma, com o var na frente e o valor dela aqui, ó, então isso aqui é um valor. Por exemplo, podia ser uma string, aqui ele vai dar erro, mas ó, podia ser uma string, podia ser um inteiro, podia ser um float, que no caso é o que tem que ser, mas quando ela está criada com o valor depois dela, o nome e a variável no começo, é porque tá vazia. Se vocês verem aqui, eu vou colocar coisa dentro dela. Então eu vou falar tipo que 3 é mais 5, por exemplo. É 8, né? Então essa variável vai ficar como se fosse 8. Então quando eu quero colocar um valor janela, eu crio assim, com dois pontos igual. Agora quando eu só quero criar ela vazia, assim, porque ó, por exemplo, se eu criar ela vazia, assim ele dá erro, ó. Expressão expected vírgula gold. Então, aqui não consigo criar ela vazia assim. Sempre que eu quiser uma variável vazia, que seja assim. Show? Então, fórmula C para F. Beleza, aqui eu vou fazer a fórmula. Como que a gente faz para pegar a temperatura em graus Celsius e transformar em graus Fahrenheit? Acho que aqui tem... faça uma printer de graus Celsius e transforma e mostra em graus Fahrenheit. Faça uma temperatura em graus Fahrenheit e mostre a temperatura em graus Celsius. Aqui no exercício 9, eu tô com ele aberto aqui. A gente tinha um exercício: faça o programa que peça a temperatura em graus Fahrenheit, transforme e mostre a temperatura em graus Celsius. O 10 é a mesma coisa, só que é ao contrário. Só que como é ao contrário, o que eu tenho que fazer?
Calma que também eu tô aprendendo. Então, ó, temperatura em graus Fahrenheit, transforme, mostra a temperatura em graus Celsius. Então, se a gente tem que fazer o contrário, não sei, eu vou pesquisar. Dá-lhe, né? Criar a internet para isso. Ó, vou pesquisar assim, ó, graus Celsius para Fahrenheit. Fórmula. E beleza. Ou seja, para que consiga converter de graus Celsius para Fahrenheit, basta multiplicar a temperatura em graus Celsius por 1,22 e somar 32. Multiplicar. Então, beleza. Ó, deixa eu vir para o exercício 10. Então, ó, armazena graus Celsius. Eu coloquei ele aqui. Por quê? Não pensem nisso aqui como um número ou como um texto. Então, por exemplo, como assim fórmula grau C para F é igual a armazena graus Celsius? Não, ó, pensa nisso aqui como se fosse um número, ok? Então, pensa aqui, ó, vamos supor que eu digitei aqui 10. Isso aqui não vai ser armazena graus Celsius, é só o nome dele, porque aqui dentro vai estar 10. Então, quando ele lê isso aqui, ele não vai ler um texto, ele vai ler um número. Então, a gente está lendo assim, mas o computador vai ler assim, ó. Ele vai ler o valor que está aqui dentro, entendeu? Então, para não ficar confuso, não leem a variável como se fosse o valor dela. Ok, então eu vou ter que fazer vezes 1,8, então, ó, vezes 1,8. Só que eu vou ter que colocar, como tem mais de uma conta que eu vou ter que fazer aqui, porque, ó, pede para multiplicar por 1,8 e somar 32. Então, como eu vou fazer mais de uma, eu vou colocar entre parênteses. Beleza? Aqui ele tá dando erro, mas já já ele arruma. Não é 1,8, é 1,8. Ok. Então, ó, a gente tá, vamos supor que aqui seja 10. Como eu falei, vamos ver como se fosse o valor. Então, aqui é 10 vezes 1,8. Aí aqui depois tem que fazer o quê? Somar 32. Então, mais 32. Beleza. Então, essa é a nossa fórmula. A gente tem um grau Celsius e para transformar ele em grau Fahrenheit, a gente tem que fazer o grau Celsius vezes 1,8 mais 32. E beleza, nossa fórmula tá ok. Deixa eu arrumar isso aqui, Celsius para Fahrenheit, para vocês não ficarem confusos. Pronto. Deixa eu minimizar o código, porque aí vocês conseguem ver de uma forma certinha. Então, ó, tá bom. Fórmula graus Celsius para Fahrenheit. Tenho essa fórmula aqui, agora eu só preciso mostrar, ó. Transformei. Então, ó, a gente fez por passos, ó. A gente pediu a temperatura. Aqui, ó, a gente pediu a temperatura. A gente transformou ela aqui e agora a gente vai mostrar. Então, para mostrar no terminal, essa função aqui. Então, o que eu faço? Mesma coisa, fmt.print ln, porque eu quero mostrar. Aí eu coloco o texto, vou colocar assim, ó. Sua temperatura convertida é um espaço. Beleza, só que como que eu vou colocar essa variável aqui? Porque olha o que acontece se eu colocar, sua temperatura ele não reconhece. Então eu tenho que fazer o quê? Lembrando, vírgula, e eu coloco aqui do lado, ó. Porque isso aqui é um texto e isso aqui é um valor, ó, se eu colocar aqui em cima e deixar o mouse, é um float, né? Então, por exemplo, é um número, né? Vamos supor aqui, é um número quebrado. Então, ele não vai entender se eu misturar um texto e um número quebrado. Como eu falei, o computador é burro, ele só faz o que a gente manda. Então, se eu colocar tudo junto, ele não vai entender que é separado. Então, eu tenho que colocar assim, ó, sua temperatura convertida é o texto, um valor string, né? Valor de texto. E depois a fórmula aqui com o número, mas ele vai ler tudo junto, olha só. Então vamos executar aqui o nosso código. Digite uma temperatura em graus Celsius. Vamos supor que tá 23 graus aqui, tá meio frio, meio gelado. Ok, vou dar o enter. Sua temperatura convertida é 73,4. Então ele fez aqui. Ó, deixa eu abrir aqui que eu esqueci o que eu coloquei. Cadê run? Aqui, ó, coloquei 23, né? Vamos fazer assim, ó. Ele leu assim, ó. Beleza, criou a variável, mas não tem nada. Próxima linha. Digite uma temperatura em graus Celsius. Aí ele imprimiu. Aí eu digitei 23, né?
Aí ele armazenou aqui, escaneou. Ele passou o 23 daqui para minha variável. Aí beleza, aqui a máquina não leu como armazena graus Celsius, ela lê como 23, então ficou 23 vezes 1.8 mais 32. A máquina lê assim, só que a gente armazena em nome para ficar claro, né? Porque se eu deixar assim no meu código, vamos supor, aí a pessoa vai vir aqui e vai falar, o que é esse 23? Fora que se eu fosse 23 ele ia ficar fixo, eu não quero um número fixo, eu quero que a pessoa escolha. Então ela pode escolher 23, 24, 25... E essa possibilidade desse jeito, essa estrutura, possibilita que a pessoa sempre escolhe pelo terminal. E aqui no terceiro passo a gente está mostrando a temperatura convertida. Beleza? Então, ó, quanto que deu? 23.4. Deixa eu converter Celsius. Ó, vamos ver. Cadê? Eu quero uma calculadora para confirmar. Converter graus. Calculadora. Converter graus Celsius em Fahrenheit. Ó, 23, 73.4, 73.4. Confirmou, certo? A gente fez certinho, ainda bem que se não bater você já tem que gravar tudo de novo já. Mas show. Esse foi o exercício de hoje, certo? Completinho aí pra vocês. Um forte abraço e um bom estudo. Valeu!